Programa 2 da semana 4, ele faz referência ao primeiro programa e ele pede para fazer também, além de fazer aquilo que já está sendo feito, também fazer o seguinte, permitir múltiplas execuções, ou seja, depois que rodar uma vez, vai ter que perguntar ao usuário, deseja rodar novamente? Se sim, se ele colocar S, é porque ele quer, ele está respondendo. E aí vai lá, pede de novo o número, pede tudo, faz tudo, imprime o que tem que imprimir para aquele novo caso, volta, pergunta de novo para ele. Deseja rodar novamente, executar novamente? E sempre que ele falar sim, vai ficar rodando. Uma hora que ele fala não, o programa termina. Então esse é o problema de agora. E aí vamos retomar o primeiro problema, né? O problema é o seguinte, olha, uma sequência de números pode ser definida como um limite inferior, um limite superior e um incremento. Então o programa aqui ele pediu para entrar com dois valores de limites e um valor de incremento. E nós resolvemos esse problema, olha. Como é que nós resolvemos? Eu vou inclusive copiar ele aqui para a gente levar lá para o programa 4 e a gente faz essa leitura desse programa aqui do lado de cá, já no programa 2, aliás. Então, como é que nós resolvemos? As três entradas inicialmente, então eu tenho o variável limite 1, limite 2 e o incremento como inc. Primeiro ponto aqui que é verificado, olha, processamento de saída. O que nós estamos verificando no início do processamento é qual é o limite menor, o limite inferior. Então, quem que é menor? É o limite 1 ou o limite 2? Se o limite 1 for menor, o limite inferior é o limite 1 e o superior é o 2. Se não, é o contrário. Então, a primeira coisa que a gente faz, nós não queremos trabalhar com limite 1 e 2 porque a gente não sabe qual é o maior. Agora, linIF e linSup está garantido que vai ser o linIF vai ser o menor, o linSup vai ser o maior. Então, na hora de rodar aqui na frente, olha, a gente ainda tem que verificar se o incremento é positivo ou negativo. Se o incremento for positivo, ele vai rodar. Enquanto o linInf for menor ou igual ao linSup, ele vai imprimir esse linInf e depois incrementar o próprio linInf. Não usei uma outra variável para isso. Ele vai incrementar com o inc. Então, vai somando, né, já que esse valor de incremento é positivo. Caso o valor de incremento seja negativo, significa que ele tem que ir na verdade, do linSup até o linIf, diminuindo de valor. Porque aqui, apesar de ser mais, o incremento é negativo. Então ele vai diminuindo de valor até que ele chega exatamente ao valor de linSup ou um valor menor, e aí um valor menor ele não pode imprimir. Como ele sempre imprime primeiro e depois ele incrementa, ele não corre o risco de primeiro fazer um teste, depois incrementar e imprimir um valor que não deveria ser impresso. Tá? Aqui tem um else só para tratar uma situação do incremento ser zero, mas não deveria ser. Bem, então, o que nós precisamos fazer agora para esse programa? Essa entrada, a gente precisa, lá no final do programa, perguntar ao usuário se o programa ele quer rodar de novo. Se ele quiser, a gente tem que mandar essa entrada de novo e tudo tem que acontecer de novo. Não essa parte aqui, mas todo o processamento vai ter que acontecer de novo. Então, nós, na verdade, agora já misturamos um pouco a entrada e o processamento. Eu vou tirar esse comentário. O programa necessariamente vai ter essa entrada no início, porque vai ser com esses valores que ele vai rodar a primeira vez. Na verdade, eu posso até fazer diferente, né? Não, na verdade eu vou precisar. Tá, vamos pensar o seguinte. Então eu vou resolver esse problema da seguinte maneira, tá? Eu vou inicializar uma variável aqui, chamando ela de continua. Continua vai ser igual a S, tá? Essa é a variável que eu vou precisar verificar. E aí tem o while. Então como é que eu vou resolver agora todo esse problema usando do código que já tinha sido resolvido para o programa 1? Eu vou só fazer a parte do while e depois vou jogar todo esse conteúdo aqui indentado para que ele faça parte do while. Então ele vai entrar para o while. Então para isso eu posso marcar, vir aqui ó, com o botão direito e pedir para indentar. Tá vendo? As linhas selecionadas. Então tudo vai para frente agora. Tá vendo? Eu já criei o while. Já criei aqui o bloco do while. Tudo que está à frente aqui, olha, está no bloco do while. Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte, porque para ver se cabe tudo aqui na mesma tela. Então, enquanto o continua for igual a S, ele vai entrar aqui.
Então, eu começo com o valor de continua igual a string s, ao caractere s somente dentro dessa string. E aí o continua vai ser igual a s? Se for 2 pontos, ele vai fazer isso tudo. Ele começa valendo, então ele vai rodar a primeira vez, porque eu inicializei o valor da variável continua com o s. Essa variável ela teve que ser inicializada. Se eu não fizesse isso daqui, ele ia chegar aqui e comparar uma variável que não existe. Então por isso ela precisa ter um primeiro valor para ela chegar aqui já comparando. Senão ele fala, a variável não existe. Então tem que inicializá-la aqui. Ela tem que ter um valor que me faça entrar no loop, porque ele tem que entrar pelo menos uma vez. Ele não pede primeiro se eu quero rodar o programa. Ele vai rodar uma vez e depois ele vai pedir se eu quero rodar de novo. Então lá no final do meu while, claro que não dentro desse else, não dentro de nenhum if, no final do while, então só com uma indentação, eu tenho que dar um printf, um input, para perguntar ao usuário se ele quer que continua ou não. Então a própria variável continua, aqui embaixo, olha, vai receber o input, e como vai ser string, não tem que fazer conversão de tipo, deseja executar novamente, aí a gente ensina ele, coloca assim, ó, s sim, s-sim, ou n-não. Então, só para ele saber o que eu espero de resposta. Tá? E aí, o que for informado vai para continua. Ele só pode falar S ou N. Se ele, na verdade, falar qualquer coisa que não seja S, quando ele vier aqui no while, a condição não vai ser verdadeira, ele vai sair. Então, a gente já pode testar esse programa. Se o S for verdadeiro, na verdade, se o continua tiver o S, ou seja, se a comparação aqui de cima for verdadeiro, ou seja, o continua, a variável continua tem o valor S, aí ele entra e faz de novo. Então é isso que o programa vai fazer agora. Primeiro valor de limite, 3 e 8, e o incremento de 2. Está lá, está rodando. Vendo? Ele está rodando, só que não terminou o programa. Ele fez aqui o que tinha que fazer, mas não terminou o programa. Ele me pergunta se eu quero continuar. Eu vou falar que sim. Ele me pede. Quando ele falei que sim aqui, olha, essa pergunta foi feita lá no final do código, ó. Lá no final do while, na verdade. E aí ele volta, o while funciona dessa maneira, né? Nunca se sai do while porque chegou aqui no final do código do que está dentro no while. Sai do while porque fez um teste da condição e ela foi falsa. Então, enquanto a condição é verdadeira, ele entra no while e vai fazer tudo que tem que ser feito. Como continua foi S, ele entrou no while. Então, aí se eu colocar agora o primeiro valor de limite 100 e depois 10 e colocar o incremento menos 5, o que ele vai fazer? 100, 95, 90 até chegar em 10. Deseja continuar? Enquanto eu for preenchendo 5 aqui, ó, ele vai fazer e eu posso colocar os valores que eu quiser aqui, que ele vai sair imprimindo, vai resolver, vai fazer. Tudo isso porque eu peguei um código, coloquei tudo que estava dentro dele dentro de um while e preparei, claro, esse while para rodar, com a pergunta aqui no final, né, com o valor inicializado da variável continua, para que ele entre, para garantir a primeira entrada no while, e assim, né, a gente permite dar escala para a solução, fazendo com que execute várias vezes uma solução. Qualquer coisa que entrar aqui, olha, como não vai ser o S, já vai sair. Então, na verdade, não tem um tratamento para o não aqui, para o N não, tá? Mas tem apenas para o S. Ele só aceita o S minúsculo. Se eu tivesse entrado aqui com S maiúsculo, ele não ia dar certo. Então, esse foi nosso segundo exemplo.